Gostaria, para corroborar com esse texto, eu gostaria de ler o verso de número 8 do... Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. No capítulo 14, no capítulo 18 de Lucas. Aleluia. Mas você pode só ouvir mesmo. Amém. E Jesus disse assim: e porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Amado e queridos irmãos, eu gostaria já nesta noite obrigado. Amado e queridos irmãos, já permita eu trazer um tema dessa noite que foi bastante falado. Eu gostaria de fazer este tema ficar nos nossos corações. E o Senhor pergunta para nós esse tema: com que estuda esta noite, né? Amado e queridos irmãos, enquanto eu vou falando da palavra do Senhor, permita eu tecer alguns comentários dentro desta palavra. E eu já aqui abro um parêntese para falar sobre o verso 25. Que fala sobre a quarta vigília. Amados e queridos irmãos, para nós que vivemos no Ocidente, é isso, vivemos no Ocidente ou no Oriente? Ocidente, é isso, irmão Fábio? O senhor é o autodidata aqui, professor. No hebraico, as nossas horas da noite é chamado de vigília. Permita que eu disse que abri um parêntese para falar sobre o versículo 25. A primeira vigília se começa de 6 da noite, ou de 18 a 21. A segunda vigília começa de 21 a 24 horas ou a 0 hora. A terceira vigília começa de 0 hora a 3 da manhã. E a quarta vigília se começa de 3 a 6 da manhã. Isso no horário hebraico, da época ao qual estava sendo falada esta mensagem. Para a nossa hora, 6, de 18 a 21, a primeira vigília, de 21 a 12 da noite ou 0 hora, segunda vigília, a terceira de 12 a 3, e a quarta de 3, e aqui eu fecho parênteses. Amados e queridos irmãos, se nós começarmos a ver, porque eu trouxe o texto do verso 24, o barco estava já no meio do mar, mas este barco ele tinha ido parar no meio do mar, por quê? Porque ele estava sendo açoitado pelo... Aqui eu abro um parêntese no capítulo número 6 do Evangelho segundo escreveu João. Na altura do versículo número 16, disse que eles estavam, os discípulos já tinham se afastado, aproximadamente para onde eles iam, de 25 estádios a 30. Permita dizer que o estádio é na medida de 178 metros de distância. Partindo de um pressuposto, daríamos 6 quilômetros. Se nós pegarmos isso, amados e queridos irmãos, e segundo partindo de um pressuposto do início do versículo 16 do capítulo, de número 6 do Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia diz que era ai tardinha, às 6 horas da noite, já estava ficando tarde, porque Jesus vinha numa multiplicação, e foi falado nesta noite aqui também, de uma multiplicação. E quando ele disse, agora despede, porque está ficando tarde pelas essas pessoas aqui. Agora eu digo uma coisa a vocês entram no barco, passam para o destino, e eu vou despedir dessa multidão e vou subir ao monte. Isso partindo do capítulo número 6 do Evangelho segundo escreveu João, que também tem no 6 de Marcos, 45 e 46. Mas o que eu gosto da identificação aqui é do capítulo 14, o qual não está impresso esta leitura no livro de Mateus, e do 6 para nós termos uma orientação. Por que eu falei de estádio? Porque, amados e queridos irmãos, encontramos esse estádio. Nós pegamos de placa daqui de Parazinho, a placa de Pedra Grande é chamado de 6 km, ou 6 km, ou 6 não 9.
ou 9.000 metros. Estamos falando de 6.000 metros, por isso que eu falei dos estádios. Então, segundo, se nós pegar devagarinho, no máximo 9 minutos nós chegamos de carro lá, 9 minutos. Se nós pegar a pé, eu vou botar 30 minutos. Mas nós estamos falando de quantas horas? De 6 às 3. Eu vou botar por baixo, mas se nós botarmos no final da quarta vigília, seria 6 horas da manhã. Amado e querido irmão, por que eu estou falando isso? Porque eu vou lhe dizer uma coisa sobre o que eu disse. O que foi que eu disse o tema? Você que nós confiamos no Senhor. Pois bem, Jesus, ele tem, na nossa linguagem, eu diria que ele gosta de pregar uma peça em nós. Porque quando se encontra a tempestade, para Jesus acalmar a tempestade, a Bíblia diz que ele está dormindo na popa do barco. Permita eu parafrasear agora nesta noite, aleluia, ou fazer uma confabulação, um trama aqui contra os nossos discípulos, contra os 12 discípulos que estavam ali do barco. Porque Jesus estava lá e eles clamaram. Agora Jesus veio e eles se assustaram. É complicado nós, amor. Nós queremos a solução, mas pedimos essa solução a quem? A Jesus. Mas o interessante de tudo, amado e queridos irmãos, por que vem essa preocupação? Porque nós às vezes estamos num trajeto que nós somos acostumados a fazer e dá essas coisas assim. Para de mexer minha cabeça. Permita eu dizer que no barco não tem quebra-mola, no barco não tem semáforo. Num barco o leme vai e quem é experiente sabe qual lado que bota o pano, ou senão a proa. E segundo as escrituras no livro de Tiago, disse que o homem, um navio é tão grande, é dominado pela nau. A língua do homem não, estou falando do barco por enquanto. Depois a língua vai, por causa do machado, acredito nesta noite. Amados e queridos irmãos, mas o que eu quero lhe dizer nesta noite, porque a Bíblia diz que no verso de número 24, amados e queridos irmãos, agora o que acontece, o barco é jogado pelo vento. E agora se nós pegarmos, eu não estou equivocado, no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, esse é forte, esse é forte mesmo, até o vento. Glória. Teve medo e começando a se afundar. Lembra que eu disse que o problema nosso é porque nós damos mais do que a nossa missão, o nosso trabalho. Porque a Bíblia diz no 24, o vento, olha, ele estava agitado pelo vento. Quando Pedro chega, lembra que o barco estava sendo abalado. Ele esquece até que quem chamou ele. Quem foi que chamou ele? Quem foi que chamou ele? Jesus chamou ele. Quem foi que chamou você nesta noite? Glória a Deus. Quem foi que chamou nós? Mas o problema é no início. Mas a Bíblia diz em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele cria, ele é maior do que o princípio. Se ele cria, ele é maior do que a circunstância. Se ele criou, agora destruiu Caim. O povo diz que não destruiu Caim. Porque o próprio Evangelho diz que ao todo foi salvo quantas pessoas? 8. Caim estava dentro da arca. A descendência de Caim estava dentro da arca. Isso aqui que eu falei, meu amigo, se fosse nas redes sociais, era um bafafá dos grandes. Mas o apóstolo diz: vós, a unção que vai receber, não tem necessidade que outros ensinem, só Deus. E o próprio Deus disse: se não tem necessidade que eu nenhum ensine, porque eu porei a minha lei nas vossas mentes e nos vossos corações. Eu estou apenas sendo a voz daquele que clama nesta noite aqui. Só isso. Para mim e para você, porque a palavra do Senhor é mais. Ela é mais. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela não precisa ser afiada. A espada precisa ser afiada. Ela é mais. Glória a Deus. A espada precisa ser agora forjada pela mão de um homem. A palavra de Deus é mais. Ele disse que engrandecer o seu nome é mais do que a sua palavra. Ele é mais. Ela é apta para entrar assim, ó. Ela vai nas juntas e medulas. Ela vai dentro da baba do osso. Aí junta a medula lá dentro. O interessante de tudo é que ela é apta para decidir. Eu quero que você sinta agora avivado, incentivado, com o fermento do bem, quando Paulo disse, o fermento da palavra. Nesta noite você não só precisa ouvir, você precisa fazer o que Deus disse a João, a nosso irmão João preso, aprisionado. O Satanás botou João, amado e querido irmão, dentro de um tacho e disse: eu vou acabar. Ele levantou. Quando ele levantou, ele disse: agora eu vou prender lá na ilha de Patmos. Aí Jesus disse: é lá que eu gosto de um segredo do crente. Eu gosto de um negócio difícil. Eu gosto
negócio é complicado porque só quem entra lá sou eu. Mas quando eu entro, a solução está pronta. A solução chega. A resposta vem do céu. Glória a Deus, aleluia. Aí João disse, eu estou acostumado quando o vento está desse jeito, mas peraí. Mas aí surge alguém de 3 horas da madrugada, falando nossa língua. Estamos no tempo presente. Eu sei que Jesus é transcultural, mas nós somos cultural. Temos que falar na nossa linguagem também, devagarinho. Eu vou tentar devagarinho, porque quando eu chego aqui o coração se agita, parece que o poder aqui é mais. Então a gente já está chegando assim. A única coisa que a gente faz sem estar preso é o Diácono Francisco chora, aí eu choro, durmo a noite, o choro consola, o choro alivia, o choro até busca as coisas para nós. Porque quem passa a noite planteando e chorando de manhã, cegará os seus olhos. Assim diz o salmista, eu sou desse jeito. Mas, amados e queridos irmãos, então o que acontece? Agora, quando Pedro veio, agora no versículo número 30, ele sente aquele vento que açoitou o barco. Ele permite eu dizer, eu chegaria em 30 minutos, já vou com mais de 9 horas. Não cheguei ainda. Sabe por que não chegou? Porque quem mandou eles ir para lá foi Jesus. Você só chega na hora que Jesus quer. E aonde ele quer? Você vai daqui para Parazinho, o seu sapato aperta, dá uma dor no pé, você vai arrastando a perna, passa carro. Você tem vergonha de dizer que está daquele jeito? Não vou não, Jesus está comigo. Mas é só para Jesus levar no canto que ele quer levar. Deus, ele só leva você e só vai ter um encontro com você quando ele quiser. Mas para isso ele disse, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra. Enquanto ele despedia a multidão. Jesus está despedindo a multidão, mas ele vai ter um encontro com você também. Glórias a Deus. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus não estava no barco, você não estava, ele não estava dormindo lá porque você chamou ele. Ele não chamou, aí Jesus se acordou, acalmou, mas ele desceu do barco. Você tem que esperar ele chegar. Dá para você esperar? Aí Jesus gosta de pregar uma peça e disse, eu estava no barco e eles me chamaram. Permita eu exercer a minha exegese, ou dizer, como disse o pregador de Javã, a mente de pregador. Mas a frase certa, teórica, é chamada de exegese. Exegese é aquela arte de interpretar. Exegese, interpretar. Às vezes nós que temos mais uma cultura menos, eu e a minha saudosa memória mãe, diz eu começo a imaginar. Amados e queridos irmãos, agora Pedro diz uma coisa muito interessante. Se é tu, olha, Jesus se aproxima e ninguém percebe, né? Pegou aí? Eu disse a vocês que ia tecendo alguns comentários. Porque às vezes tem coisas que está explícita, mas essa coisa que está implícita no texto, mas às vezes nós não vimos. Glória. É a mesma coisa, a presença de Deus está bem pertinho, mas Deus disse, não, eu vou deixar ele entrar na cova do leão. Eita. A presença está bem pertinho para ver se você toma uma posição. Eu tomo uma posição nesta noite, corroborando com as mensagens que foram faladas também aqui. E para ver se você confia no Senhor, porque foi falado, aqueles que confiam no Senhor serão todos no monte do céu. E o salmista disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esse tudo está incumbido. Se você não esperar, também vem a pressão psicológica, você vai ficar sofrendo à toa. Como o nosso irmão Jorge disse, eu sempre digo, tem pessoas que passam por isso, tem pessoas que procuram tudo. Quando você procura a luta, mas mesmo assim, foi dito também, e ainda que a árvore foi cortada, as suas raízes ao cheiro das águas brotará. Eu também lembro. Eu já estava querendo correr para casa, porque eu disse, já pregou o irmão Bruno, já pregou o presbítero Robson, já pregou o irmão Jorge. Eu já posso ir para casa, porque eu já ouvi e os irmãos já ouviram. Mas ainda bem que o bom celeiro de Deus tem. Glória a Deus. Aí eu entendi, Jesus disse, não, porque o que eles estão pregando é para você, agora você vai pregar para eles. O que eles estão falando, estão cantando é para você. Agora você vai falar para eles e para você também. Repetindo e recapitulando as mais cortantes com a espada de dos rumos. Ela vai para lá e vem para cá. Se eu não aceitar, você recebe, eu fico, permita falar. E eu fico chupando dele.
Eu não quero chupar o dedo, eu quero ser um daqueles batalhadores com vocês. Eu quero fazer parte daqueles que gritaram e as muralhas ruiu. Eu quero fazer parte daqueles que quando os sacerdotes passaram ali de pegar as pedras, eles também se viram. Eu quero fazer parte daquele que presenciou o holocausto sendo queimado e, aleluia, e Elias dizendo, fazendo aquilo e o povo dizendo, só Deus é o Senhor. Aleluia. Amado e queridos irmãos, agora Pedro diz uma frase tão interessante. Se for o Senhor, olha, presta atenção. Você está pedindo coisa a Deus, depois não reclame. Mas se você tomar a posição, Deus vai te ajudar. Se for o Senhor, eu vi que eu vou sair, é só o Senhor para ter essa fé, que o rapaz aqui é muito pequeno nesse negócio. O cara está comigo. Eu não vou nem pensar muito, meu diácono, para senão eu vou chorar. O cabo velho se emociona fácil. Só quem vem para ele é as mulheres. E mulher não tem jeito. Porque mulher sem falar chorando, Deus já entende tudo. É bíblico. Os irmãos dizem que eu posso falar. Está dentro da Bíblia, então eu posso. Posso ou não posso? Mas será que você pode receber? O segredo não é eu falar, é você receber. O segredo não é só uma voz sair, é você aceitar. É você na hora da sua angústia lembrar. Como o salmista diz, na minha angústia clamei e o Senhor me ouviu. Na hora da angústia. Agora chega Pedro. E permita eu tecer algo nesta noite. Você veio aqui porque Deus tinha esse encontro com você. 9 horas, permita eu dizer que eles permearam 9 horas no mar. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar. Quem impede a ele tem coragem, mesmo que ele vai ser sendo sucumbido. Jesus pega na mão. Vai pegando bem devagarinho, mas vai pegando. Hoje à noite é para nós meditar. Bem devagarinho. O coração do irmão está meio agitado, seja por causa da temperatura que está forte durante os dias. Então, amados e queridos irmãos, na primeira, Jesus está dormindo. Ele duvida do mesmo jeito. E agora que Jesus disse que vinha, duvida do mesmo jeito. Mas aí eu lhe pergunto, ele veio? Ele veio? Então ele está aqui. Então você não pode duvidar. Foi falado, chorar e tudo, porque você está duvidando de novo. Irmão, como é que você sabe? Porque o Espírito de Deus, ele está aqui neste local. E o Espírito de Deus, ele é onipresente. E Jesus disse, sabe o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. E Jesus é onisciente. E para fazer tudo, onipotente que é Deus. Está os 3 aqui. Mas não se preocupe que só um tanto já resolve toda a situação. A Bíblia diz que quando os 3 começaram ali, que agora o cabo olhou para trás e disse, mas tem alguma coisa errada, que eu botei 3 sem um lá, quem era? Como filho dos deuses, e Jesus estava lá. Abaixa um. Abaixa um. O rapaz disse, mas segundo a tua palavra, eu posso sair. E outra coisa, você tem que entender que você tem que confiar. Porque para confiar, amados irmãos, para receber só confiando. Agora o mesmo Pedro, o mesmo João que tinha passado por esse episódio, disse que não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso que dou, o quê? Você está pedindo esmola? E está pedindo esmola, quer comer, rapaz. Quer comer. Mas quando chega Jesus, que é diferente do local, quando ele marca aquele canto para você chegar, para eu chegar, você quer comer, mas ele quer lhe curar. Você quer um prato de comida, mas ele quer abrir a porta para você encher seu armário. O segredo é esse. Eu estou dizendo porque foi profetizado através do pastor Josiano. Nós passamos uma perrenga, só tinha 10 reais. Mas se você for lá no armário da casa, desde 6 anos atrás, quando foi profetizado, nunca mais ficou vazio. Por quê? Porque eu acredito desse jeito, irmão. Pedro ia chegando no limite. Podia estar aquele barco cheio de comida, mas não servia para Pedro. Porque o que servia era a mão de Jesus levantando Pedro no versículo número 30. O que servia era a mão de Jesus levantando Pedro. O que serve para você nesta noite? O que serve? Imagine aí. Não me responda, peça a Deus agora que Ele vai lhe dar. Ele pode até mandar eu falar aqui nesta noite, porque nós estamos aqui para ser usado para você. Jesus já fez a parte dele, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, que é agir nos nossos corações. Falta a nós fazer o quê? Dar fruto.
Falta nós produzir fruto de arrependimento. E quando nós produzimos, nós somos essas pessoas que vai transferir para você o que Deus manda. No apertar de mão, no abraço, numa palavra, numa oração. Aleluia. Pode demorar 9 horas, mas Jesus vai chegar. Você não está no barco, está numa cadeira, Jesus chega na cadeira. Você está no carro, não está no barco, mas Jesus chega no carro. Você está de pé, mas Jesus chega de pé. Você está na cama, Jesus chega na cama. Você está no seu guarda-roupa, Jesus chega no seu guarda-roupa. Você está no fogão, Jesus chega no seu fogão. Você está no trabalho, você está milhão, Jesus está no trabalho. Porque Jesus está por causa de você, não é por causa da sua ocupação. Ele está, glória. Não vou falar nem de estranho. Falta 12 minutos. Aleluia. Deus é bom. Queridos irmãos, Jesus tem uma situação para cada coisa. Jesus só vai chegar se você acreditar, se você confiar. Ele só vai chegar se você confiar. Aleluia. Você vai pregar, mas Jesus não vai chegar. Vai chegar na vida de quem está ouvindo. Essa é para nós, pregador. Aleluia. Essa é para nós. Glória. Agora para o cantor. A espada começa primeiro pela casa do Senhor. A Bíblia diz que o julgamento começa nessa gabinete. Você pode cantar, mas não vai receber. Porque você está cantando, mas não está acreditando. Nós temos que falar. O apóstolo Paulo disse: viva, fala o que você vive. Por quê? Porque isso traz coisas para nós, benefício. Os outros tudo eram discípulos, mas só Pedro. Por quê? Porque se tivesse chegado com meia hora, Pedro não tinha pedido para ir. Por isso que demorou 9 horas. Porque Deus tinha algo de sobrenatural e metafísico. Segundo o que eu entendi aqui, o nosso presbítero Robson já falou, sexta-feira, se eu não estou equivocado, ele disse que só teve esse feito, ou vou olhar na congregação, só teve 2. Mas na realidade é igual eu disse, só teve 1. Ele falou até do cabo, não sei se é Platão ou não, físico, ele falou até do físico. Disse, ele ultrapassou a lei da física. Glória a Deus. Agora ele andou por quê? Porque ele era Pedro? Não, porque Pedro, ele é Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra. Foi a frase que Jesus disse de Pedro. Ele falou porque ele disse, se tu és. E ainda não foi por isso, foi porque a palavra. Foi, vem agora. O segredo dessa palavra. Após venha. Agora nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa. Venha e esqueça o vento, porque o vento jogou o barco. Mas o homem que domina o vento chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Olhe para Jesus e agora os hebreus vão dizer, olhando para ele, eu acho que é 12 de Hebreus e verso 2, olhando para ele que é o autor e consumador da fé. A fé é o movimento que faz qualquer coração de homem pensar em Deus e Deus realizar. A fé é aquilo que você não vê, mas é a certeza que vai acontecer. Que fé é essa? Você está vestido, como dizia minha mãe de saudosa memória. Nós nascemos nus, estamos vestidos. E para nascer tivemos que apanhar para chorar. Aqui não, aqui é só orar. E agora começamos a fazer o que foi dito, amados e queridos irmãos, no capítulo 7, ou no capítulo 7, versículo 14 até o 16, de 2 Crônicas, se o meu povo, permita eu fazer um trocadilho e dizer, se o meu povo que tiver fé, orar, se converter, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. O céu está aberto, porque ele mostrou, se nós não tivéssemos força física e espiritual, ele mostrou para Jacó uma escada que os anjos subiam e desciam. Se essa escada está, a porta está aberta. E a Bíblia diz que quando o Júlio no Apocalipse estava esquecido, o inimigo dizendo, eu vou matar, eu vou botar para as feras, eu vou botar onde só tem água, só tem pedra. Aí eu ouvi uma voz e disse que viu aquele negócio aberto e disse, entre irmão, vem cá, que eu vou lhe mostrar o que os homens pensam que não tem, mas tem. O que o povo acha que não vem, mas vem. Eu sou aquele que morri, mas estou vivo. Eu sou aquele que sou cordeiro de Deus, mas sou leão da tribo de Judá. Sou aquele que disse que viveria. E os anjos disseram, do jeito que você vê ele subindo, vocês vão ver ele descendo, mas com o ressoar da trombeta do arcanjo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Oh, glória. E os discípulos, vendo ele se espantar. Você é capaz de acreditar ou se espantar?
Só recebe quem acredita. Quem se espanta fica com medo. Mas se você fica com medo, a Bíblia diz: não temas, ó filho de Jacó. O pastor gosta de falar. Isaías é quem diz. Tá gravando. E o 40 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E serei exaltado. Não existe exaltação sem lábios falar. E eu digo uma coisa a você: diante de muita luta não tem ninguém que exalte. Vamos ser sinceros. Se ele diz ser exaltado, é porque a providência chega. Se ele diz ser exaltado, é porque a providência chega. Enquanto essa providência chega, meus irmãos, enquanto ela não chega, você vai dando glória. Você vai louvando, você vai orando. Por quê? Porque assim eu estou dizendo, eu acredito. Só eu dizer que acredito não, mas quando eu começo a produzir fruto, aí, para descer naqueles 120 pessoas, eles estavam fazendo o quê? E os apóstolos? Orando. Orando. Eles estavam orando. Agora preste bem atenção. Eles estavam orando nesse barco. Eles estavam louvando. Mas quando alguém resolveu orar, e foi uma oração definitiva, com posição. É igual o pastor diz: tome posição. O pastor sempre diz isso para mim. Tome posição, tome posição. Agora ele falou orar. Por que orar? Você ora a quem? A Jesus. Você ora que jeito? Falando. Seja em espírito ou em verbalmente falando. Aí a Bíblia diz que agora Pedro disse: se és tu, permita que eu vá. Agora eu lembro de uma frase que a Bíblia disse: mas para ir teve que descer. Lembra disso? Para ser chamado Jonas, ele teve que descer. E para Jesus chegar lá e andar, ele teve que fazer o quê? Descer. Subiu no monte para descer de joelho. Por quê? Porque quando eu subo no monte da oração desde de joelho, eu posso descer, que os que estiverem na minha frente vai cair de joelho. E vai dizer assim: se és tu, permita que eu vá andando sobre. Agora é que o segredo começa agora. Porque quando você vai pelas águas, irmão, o seu pé automaticamente ele vai descer. Mas quando alguém que está perto de você, chamado Jesus, o seu pé não desce. Você pode até não voar, mas você anda. Você pode até trabalhar, mas tem uma mão para pegá-lo. E quando essa mão pega, agora você vai pregar e 5.000 almas vai se converter. Agora você vai pregar e 3.000 almas vai se converter. Agora você vai pregar e paralítico vai levantar. Agora você vai pregar, vai na casa de alguém e toda a família vai ser batizada com o Espírito Santo. Porque Jesus pegou na mão. Quem quer que Jesus pegue na sua mão nesta noite? Quem quer que Jesus quer? Quem quer? Quem quer? Fica de pé nesta noite. Fica de pé para nós fazer oração para Jesus.